Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luciano e é um prazer ter vocês aqui comigo. Minha pessoa querida, bom, nesse vídeo de hoje vocês vão saber, será que Jesus pregou no inferno? Vamos começar. A Bíblia não é clara sobre se Jesus pregou no inferno, no tempo entre sua morte e ressurreição. Essa ideia é baseada em poucos versículos, que são controversos. Que Jesus tenha pregado ou não no inferno, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados do mundo. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que os aguardam. Vocês matou o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Hebreus 9, 27, 28, Jesus esteve realmente morto, ele teve a mesma experiência de morte que nós. Mas Jesus não ficou no mundo dos mortos, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Efésios 4, 9, 10. Quando a Bíblia diz que Jesus foi para o Hades, significa que ele morreu de verdade, não que tenha ido para o tormento do inferno. Efésios 4, 8, 10, também já foi proposto como sugerindo a doutrina da descida ao inferno. Por isso diz: quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Isto é, 8 almas se salvaram pela água, foram precisamente essas almas santas, que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinha precedido, como qualquer outro texto da Bíblia que oferece alguma dificuldade de interpretação. Existem diversas interpretações defendidas pelos teólogos. Porém, devido a algumas interpretações equivocadas sobre este tema, muitas heresias foram ensinadas ao longo da história da Igreja. Antes de entender se Jesus desceu ao inferno ou não, é preciso saber como a palavra inferno é aplicada nos textos bíblicos. Essa palavra é utilizada para traduzir alguns termos originais hebraicos e gregos. São eles: Sheol, Hades, Geena e Tártaro. Como será o inferno? O inferno, interpretam que os termos normalmente traduzidos por inferno, Hades, reino ou Aides, termo grego e Sheol ou Sheol, termo hebraico, significam literalmente sepultura ou metaforicamente lugar dos mortos. Nessa concepção, Geena ou Geena tem a ideia de destruição e aniquilação eterna. O inferno é um lugar de intenso sofrimento que, segundo a Bíblia, serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. A Bíblia se refere ao inferno tanto em seu estado atual, onde os ímpios já estão sob tormento enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos, como em seu estado final, também chamado de lago de fogo, onde os ímpios juntamente com o diabo e seus anjos serão eternamente castigados após o julgamento final. O inferno é o lugar de castigo de todos que pecam e se rebelam contra Deus. O inferno não é o domínio do diabo, o inferno é o lugar onde o diabo vai ser castigado. O inferno também é conhecido como o lago de fogo, mas quem está sujeito a ir para o inferno? Fato. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
Apocalipse 21:8. Uma mentira. Mentira é dizer uma falsidade com a intenção de enganar e sempre está errado, porque é uma ofensa contra a verdade, que é Cristo. Não esqueça que a mentira é a língua nativa do demônio, a quem Jesus chama de o pai da mentira. O livro da sabedoria adverte: a mentira destrói tua alma. 2. Imoralidade sexual. Paulo diz: foge da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:18, 20. Nós não podemos pecar contra nossos próprios corpos. Deus nos criou e formou a nossa sexualidade com dignidade, valor e ordem, a qual deve ser respeitada e querida. Recordemos que Cristo pregou sobre a luxúria no coração: não cometerá adultério. Mas eu lhes digo que qualquer pessoa que olhe para uma mulher com luxúria já cometeu adultério com ela no seu coração. 3. Roubo não furtarás. Êxodo 20:15. Roubar é pegar algo que não te pertence, inclusive todo material que tenha copyright. Roubar não se torna aceitável somente porque está na internet. Todo mundo sabe, mas mesmo assim não deixa de fazê-lo. Isto é um pecado grave. 4. Alcoolismo. Jesus converteu a água em vinho, e os monges cristãos estavam acostumados a fazer a melhor cerveja do mundo. Mas, beber muito até o ponto de embriagar-se e perder o controle é um pecado. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? 1 Coríntios 6:9, 10. Não se embriaguem com vinho, porque isso é libertinagem. Ante isto, São Paulo nos oferece uma alternativa: vivam do Espírito. Efésios 5:8. 5. Gula. Alguns se referem à gula como vício esquecido. Obviamente, precisamos comer, há um tempo para festejar e a comida pode ser desfrutada maravilhosamente. Mas, assim como o álcool, tudo deve ser desfrutado com moderação. A gula é um amor incontrolável pela comida e não só pode trazer sérias consequências à sua saúde, como também para sua alma. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Filipenses 13:18, 19. 6. Vingança. A justiça é importante e qualquer justiça que não foi dada pelo governo será retificada por Deus ao final. Mas agora, Deus nos chama a um plano superior: não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 17, 19, 21. Também deve guardar os ensinamentos de Jesus acerca do perdão. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mateus 6:14, 15. 7. Assassinato. O assassinato é a morte voluntária e direta de uma vida humana inocente, inclusive se a pessoa for pequena e está em desenvolvimento no ventre de sua mãe, e também se a pessoa estiver em desvantagem ou estiver doente e for difícil de cuidar, ou ainda se a pessoa for idosa e de qualquer maneira morrerá logo. O aborto e a eutanásia são cada vez mais aceitos e praticados em toda a nossa sociedade. O assassinato é uma ofensa contra Deus, porque os seres humanos foram feitos à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Caso você tiver cometido algum destes pecados, arrependa-se e peça perdão e acolha a misericórdia de Deus, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5:22. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a.
É melhor entrar no céu mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, e o diabo nunca não morre, e se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o diabo não morre, e o fogo nunca se apaga. E, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o diabo não morre, e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:43, 48. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, por isso enviou Jesus para pagar o preço de nossos pecados. Mateus 25:41. Na verdade, a Bíblia diz que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isaías 53:6. Em escalas variadas, todos nós abandonamos Deus e seguimos nosso próprio caminho, para longe dele. O melhor a se fazer então é nos voltarmos para Deus. A Bíblia chama isso de arrependimento. Quando uma pessoa verdadeiramente se volta para Deus, não há nenhum pecado que seja grande demais para que não seja por ele perdoado. Deus providenciou uma maneira para termos perdão de pecados na morte de Jesus Cristo na cruz, e oferece seu perdão e vida eterna a qualquer um que creia em Jesus. O céu é um dom gratuito oferecido a qualquer um que peça o perdão de Deus, e não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Para a gente ir para o céu junto com o Pai, e só a pedirmos perdão dos nossos pecados, e não pecar mais, amar o próximo como a nós mesmos. Honrar o pai e a mãe, e ter o dom da caridade, fazer o bem. E não ver a quem, perdoe, não guarde mágoas, seja fiel, a sua recompensa não virá do homem, mas de Deus. Bom, pessoas queridas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, fica com Deus.